Eu sabia, pelo jeito que Adelina pegou o microfone, que aquele brinde não seria o que ela havia ensaiado. Ela sorriu amplamente, exibindo dentes brilhantes e um charme reluzente batendo levemente na taça, com a elegância de quem está acostumada a ser o centro das atenções. Obrigada a todos por virem, começou a voz doce e polida. Significa muito para mim e para Otávio celebrar com companhia tão distinta. Houve uma pausa calculada para chamar atenção e então seu olhar varreu o salão, demorando-se em mim por um segundo a mais. Claro, ela acrescentou com uma risadinha afiada, algumas pessoas simplesmente não pertencem a eventos elegantes. Risos. Uns genuínos, outros contidos. O tipo de risada que as pessoas dão quando não sabem exatamente do que estão rindo, mas querem fazer parte da piada. Eu pisquei uma vez, mantive o rosto neutro e levei o copo d'água aos lábios. Já tinha ouvido coisas piores em salas menores, mas de algum modo isso feriu um lugar novo. Um garçom passou para reabastecer as taças de champanhe. Eu o dispensei com um gesto. Adelina veio até mim ainda com aquele sorriso de Instagram e se inclinou tão perto que só eu podia ouvir. Não venha ao meu casamento, sussurrou. Você é uma desgraça, vai estragar tudo. Seu hálito tinha um toque de cítrico e crueldade. Olhei para meu prato o bolinho de Siri intocado à orquídea clara que ela escolhera para cada lugar. Meu cartão de identificação dizia Mãe em letras douradas. Uma pequena gentileza que ela provavelmente nem notou. Não respondi, não me mexi. Apenas dobrei meu guardanapo, lentamente coloquei-o ao lado do garfo e me levantei. Houve um breve silêncio quando minha cadeira arranhou o chão de madeira. Ajustei meu colar de pérolas que eu planejava dar a ela e o desabotoei deixando-o cuidadosamente sobre a mesa. Alguém atrás de mim murmurou. Ela está bem, não respondi. Caminhei em direção à saída sem olhar para trás. Sem cena, sem drama. Apenas passos silenciosos por entre risadas que já não pareciam minhas. Lá fora, o ar de Recife era fresco. Parei na calçada por tempo suficiente para respirar. Então alcancei o bolso do casaco e silenciei o celular. 28 mensagens não lidas. Nenhuma delas. Naquela noite reservei um voo só de ida. Eu costumava trabalhar com fios entre os dentes. Não metaforicamente e literalmente. Não tinha mãos suficientes. Adelina tinha 5 anos quando comecei a soldar o primeiro protótipo do que viria a ser a interface VexOn. Ela tirava sonecas em um tapete velho no canto da garagem coberta por uma colcha que minha mãe já falecida havia costurado. Eu não usava blazers ou sapatos de salto naquela época. Vestia um moletom com manchas de óleo sob as unhas equilibrando o design de software com sanduíches de pasta de amendoim e contas de luz atrasadas. O primeiro cliente foi um amigo de um amigo que gerenciava uma empresa de logística local. Eles precisavam rastrear entradas de armazém em tempo real. Construí o sistema em 11 dias. Ele travou no 10º. Não dormi por 3 noites. O que me faltava em prestígio, eu compensava com obsessão. Pulei todos os feriados que não eram obrigatórios. Perdi aniversários, pedi desculpas com cupcakes e fones de ouvido. Quando Adelina pediu uma casa de bonecas, prometi a ela uma casa de verdade algum dia. Ela não entendeu o que eu quis dizer. No 6º ano, a Vexware tinha 5 funcionários. No 11º eram 300. Recusei todas as conferências, todos os perfis na Forbes. Não por humildade, mas porque não queria ser conhecida. Queria proteger meus filhos daquele tipo de exposição. Registrei tudo por meio da Moratech Trust. Meu nome nem aparecia nos papéis da venda. Quando veio a oferta de aquisição 40 milhões de reais em dinheiro e ações, eu aceitei. Assinei numa sexta, fiz um refogado no sábado e limpei a garagem no domingo. A Adelina perguntou como estava meu pequeno negócio. Ainda me mantenho ocupada. Respondi. Não menti. Apenas deixei que acreditassem que eu era comum.
Mães comuns não têm equipes jurídicas ou paraísos fiscais. Mães comuns aparecem e ficam pequenas e úteis. Mas eu não era comum, eu era apenas silenciosa. Construí um império do nada com cafeína e código. Escolhi não mostrar isso porque queria ser amada, pelos jantares, não pelos números. O problema é que eles não amavam nenhum nem outro. E foi então que percebi que a invisibilidade que criei não me protegia mais. Estava me engolindo por inteiro. Houve um tempo em que Adelina ligava só para contar sobre seu dia. Agora seu nome só aparecia na tela quando algo estava quebrado ou atrasado. Oi, mãe, ela dizia com um tom alegre demais. Coisa aleatória, estou meio apertada esta semana. Pode me ajudar? Até sexta. A sexta nunca chegava. Seu irmão Caio nem se dava ao trabalho de inventar desculpas. Pedidos no Pix chegavam como contas R$ 42, para mercado 120 nanitos para problema no carro, 280 apenas com a palavra emergência. Ele não aparecia em casa há quase 4 meses. Eu sempre pagava, silenciosamente, porque foi isso que ensinei a eles que a torneira nunca seca. Disse sim tantas vezes que eles esqueceram que existia um não. Num domingo, combinei de encontrar Adelina para um brunch. Ela chegou 30 minutos atrasada, dispensando minha sobrancelha erguida como o trânsito na beira-mar. Estava radiante tomando mimosas com 3 amigas que eu não conhecia. Mal recebi um cumprimento antes que as histórias começassem. A gente comia macarrão com salsicha, lembra ela riu. Minha mãe mal trabalhava. Ficava mexendo com fios ou sei lá o que na garagem. Meu Deus, era fofo, fofo. Fiquei do lado de fora da sala privativa fingindo arrumar o casaco. Meu nome flutuava na conversa delas, como estática, algo para preencher o espaço entre as garfadas. Uma das mulheres perguntou: "O que sua mãe faz agora?" Adelina deu de ombros. "Nada demais, ela meio que está por aí, mas ajuda quando a gente precisa." Ainda bem, né? Não havia maldade no tom dela. Isso doía mais do que qualquer coisa. Apenas um descaso casual. Como se eu tivesse virado uma utilidade. Uma conta silenciosa no fundo da vida deles. Não a confrontei. Paguei a conta antes que terminassem a sobremesa e saí sem me despedir. Ela mandou uma mensagem 1 hora depois, perguntando onde eu tinha ido. Disse que algo surgiu. Parei de abrir os pedidos de Pix dela depois disso. Não por raiva, apenas com a constatação de que eles não me viam mais. Não de verdade. E se não me viam agora, eu me perguntava quanto tempo levaria para notarem quando eu realmente tivesse ido embora. A degustação do casamento foi em um espaço envidraçado com vista para o porto de Florianópolis, ao som de jazz suave e taças de champanhe. Eu organizei tudo, paguei o depósito. Adelina queria vieiras frescas e uma estação de sobremesas com mel de lavanda importado. Eu fiz acontecer. Naquele dia cheguei cedo com um vestido cinza ardósia. Nada glamouroso, apenas discreto, limpo, polido. Adelina mal levantou os olhos quando entrei. Quando a última bandeja de degustação chegou, a coordenadora se aproximou discretamente. "Senhora Wexley, desculpe-me, mas o cartão registrado foi recusado." Não hesitei. Entreguei outro, um de uma conta inativa que raramente usava. Passou. Adelina revirou os olhos. "Sério, você precisa tornar tudo estranho", murmurou baixo. "Só fica aí e não estraga o clima." Ela disse isso como se eu fosse uma mancha de vinho em seus guardanapos de linho. Sorri tensa e cruzei as mãos no colo. Otávio, o noivo, nem olhou na minha direção. Apenas tilintou a taça e riu com a planejadora sobre arcos florais e iluminação. Então veio o momento que eu não esperava. Enquanto recolhiam os pratos de sobremesa, um jovem garçom se inclinou e colocou um guardanapo dobrado perto do meu café expresso. Não disse nada, apenas deu um breve aceno e seguiu. Abri lentamente, esperando talvez uma nota perdida ou um erro da cozinha.
Em vez disso, em letras quadradas estava escrito: "Você merece uma mesa melhor." S. Prendi a respiração. Olhei ao redor, mas o garçom já havia sumido. Não era romântico, não era grandioso, era apenas humano. Naquela noite, na quietude do meu quarto, tirei o guardanapo da bolsa e o coloquei sobre a cômoda. Então abri a gaveta, onde guardava meu testamento atualizado pela última vez, há 10 anos, quando Adelina ainda me chamava de mamãe. Li com cuidado. Os fundos, as cláusulas, a herança. Então peguei uma caneta e comecei a sublinhar nomes. Pela manhã removi o dela, silenciosamente, limpo, exatamente como ela me pediu. Liguei para Evandro às 6h12 da manhã, minha voz clara como não era há anos. "É hora", disse. Ele não pediu esclarecimentos. Em 2 horas, os documentos estavam na minha mesa, transferências finais, roteamento, offshore, realocação de ativos. Assinei cada página com a mesma calma com que preparava marmitas escolares. Meus papéis de residência em Mônaco já estavam aprovados. Evandro havia preparado tudo anos antes, caso eu quisesse uma ruptura limpa. Na época, achei que era apenas prudência. Agora parecia uma fuga. Arrumei uma mala. Roupa simples, o terço da minha avó, o bilhete do guardanapo e meu passaporte. Às 3h50 da manhã, fiquei na cozinha pela última vez. A luz sobre o fogão zumbia levemente. Deixei a chave da casa na bancada ao lado de uma vela pela metade, que ainda cheirava a baunilha e começos. Quando o sol nasceu sobre Recife, eu estava a 37.000 pés de altura, tomando chá e vendo as nuvens se desfazerem abaixo de mim. O silêncio era de veludo. A mensagem de Adelina chegou quando o avião pousou em Nice. Pode pegar as orquídeas na terça. Precisam estar lá para o ensaio. Sem saudação, sem por favor. Apenas uma ordem para uma mulher que ela presumia estar sempre a um trajeto de carro. Não abri. Também não deletei. Deixei ali, não lida intocada. No terminal, um motorista segurava uma placa com meu nome, Sra. Wexley. Não via meu nome escrito tão claramente há anos. Seguimos pelas falésias em direção a Mônaco enquanto o céu se derretia em dourado. Olhei para a água, a cidade aninhada na encosta como um segredo. Ao anoitecer, estava descalça na varanda de uma casa que ninguém da minha família sabia que existia, com contas que ninguém podia tocar e uma vista que não respondia a ninguém. Desliguei o celular, coloquei-o numa gaveta e fechei suavemente. Na manhã seguinte, as ligações começaram. Os primeiros sinais de pânico vieram em forma de e-mails automáticos, notificações de transferências que não foram processadas, pedidos para verificar método de pagamento. A tesouraria da Universidade de Caio enviou 2 lembretes antes de mandar a notificação final. No terceiro dia, Adelina deixou um recado com um tom que eu não ouvia antes. "Mãe, a florista disse que precisa de um novo depósito. Eu disse que você ligaria de volta. Por favor, você disse que queria que fosse lindo, mas eu não tinha dito isso. Apenas paguei o que ela pediu até parar." Mexi uma colher de açúcar no meu café expresso, enquanto o porto lá fora brilhava com a luz da manhã. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido da chaleira e uma brisa marítima suave como seda. Olhei para o celular. Uma vez depois, o virei de cabeça para baixo. No 5º dia, Evandro me encaminhou um e-mail apressado da coordenadora do casamento. Urgente. Transferências bancárias recusadas. Local solicita resolução em 48 horas. Mãe da noiva incontactável. Por favor, oriente. Caio mandou uma mensagem com 2 palavras. O que houve, não houve continuação. E então veio a ligação de Otávio. Não para mim, para seu padrinho. Um recado acidentalmente encaminhado para a caixa de entrada criptografada, de Evandro. Ouvi uma vez só uma. Ela sumiu. O hotel não foi pago. Se não resolvermos isso até sexta, vamos estar num maldito motel na noite de núpcias. O veneno em sua voz mal disfarçava o pânico.
Em Mônaco, abri as venezianas e deixei o sol entrar. Fiz torradas. Reabasteci o bebedouro de pássaros. Minha vila permanecia em silenciosa rebelião contra a tempestade que se formava do outro lado do oceano. Eles ainda não sabiam que a mulher que descartaram não era apenas uma convidada na vida deles. Era quem segurava as vigas. E agora, as vigas tinham sumido. Naquela tarde, escrevi uma carta curta, uma linha digitada em uma fonte que me lembrava meu primeiro protótipo. Deixem que eles construam sozinhos dessa vez. Guardei-a na gaveta ao lado do guardanapo. O artigo saiu ao meio-dia, horário dos Itpaneuá. Não soube até Evandro me encaminhar um print Lorena Wexley, a fundadora fantasma que vendeu por 40 milhões de reais. Uma investigação profunda de um blogueiro de tecnologia em ascensão que de algum modo conectou os pontos entre a Moratech Trust, a aquisição da Vexware e minhas patentes há muito descartadas. Li 2 vezes. Não pela precisão, estava quase tudo certo, mas para sentir a estranha distância entre a mulher descrita naquelas linhas e a que descansava descalça em pisos de mármore tomando cabernet ao lado de uma janela aberta. Em Recife, o pânico tomou nova forma. As amigas de Adelina enviaram prints com emojis de olhos arregalados. Uma até marcou ela numa história com a legenda "Pera sua mãe é essa Lorena Otávio", ficou pálido segundo Evandro, que tinha alguém discreto no hotel. Aparentemente, ele saiu do quarto após ler o artigo, murmurando algo sobre ser enganado e não ter assinado um acordo pré-nupcial. Caio, sempre dramático, postou uma história vaga no Instagram com fundo preto e fonte branca. Sempre é a própria família. Não me dei ao trabalho de abrir os comentários. O escritor tentou me contatar para um comentário. Evandro recusou em meu nome. O artigo ficou sem minha voz, e de algum modo isso parecia apropriado, que me interpretassem pelos sussurros. Já faziam isso há anos. Desloguei de todas as redes, desliguei o tablet e o guardei sob o aparador. Então servi outra taça de vinho, um tinto de uma vinícola que visitei durante um sabático silencioso que nunca contei a eles. Meu celular vibrou novamente brevemente. Uma ligação de Adelina. Deixei tocar, não por crueldade, mas porque não estava pronta para ouvi-la dizer meu nome como uma pergunta. Lá fora, o Mediterrâneo brilhava. Envolvi os ombros com um xale, fui até a varanda e vi o mundo me redefinir finalmente por conta própria. Eles seguiram em frente, o casamento, ou o que restou dele após o desmoronamento. As gardênias nunca chegaram, nem o bolo personalizado, o calígrafo ou o quarteto de cordas de 9 músicos que Adelina insistira. Em vez disso, fizeram uma cerimônia reduzida no salão dos fundos de um clube de campo sob tule emprestado e rosas murchas. Segundo as fontes de Evandro, a planejadora abandonou o trabalho após 2 cheques finais serem devolvidos. Caio chegou atrasado, o smoking amassado. Evitou contato visual com Otávio e com a irmã. Havia sussurros baixos e cortantes. Convidados pegaram os celulares para reler o artigo. O ar estava pesado, com perguntas que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta. Adelina usava um vestido que de repente parecia grande demais para o ambiente. A maquiagem estava perfeita, mas os olhos não. Não assistia à transmissão ao vivo, mas recebi as fotos que Evandro interceptou do servidor do evento. Uma em particular me marcou Adelina na mesa de presentes encarando um único envelope marfim. Era a única coisa ali, minha carta, entregue pelo meu advogado na manhã da cerimônia, sem lacre, escrita na mesma fonte uniforme que usei para revisar meu testamento. Herança revogada. Você me pediu para ficar longe e eu fiquei. L. Não esperava lágrimas, mas ela desmoronou. Bem ali. O fotógrafo capturou o momento ombros, curvando-se rímel, escorrendo nas bordas. Ele guardou o equipamento em silêncio depois disso. Disse que a noiva pediu para não tirar mais fotos. Disse que entendia.
Coloquei aquela imagem numa pasta chamada Encerramento. Não me vangloriei, não revisitei, apenas arquivei como prova de que a crueldade, quando exposta ao ar, murcha mais rápido que qualquer flor. Naquela noite, sentei à janela da varanda com um copo de limoncelo, ouvindo o mar sussurrar contra as falésias. O vestido, o local, as orquídeas, a música, tudo se foi. Mas o que ficou, o que permaneceu, foi o silêncio que ela pediu. E eu finalmente entreguei. Foi uma batida suave, hesitante, não do tipo que espera ser bem-vinda. 1 ano havia passado desde o casamento que desmoronou no meio dos votos. Eu voltara de uma abertura de galeria. Naquela tarde, tirei os sapatos e estava descascando uma laranja quando ouvi. Abri a porta lentamente. Adelina estava lá sozinha. Estava mais magra. A pele amarelada sob um blazer grande demais. O cabelo crescera em ondas desajeitadas sem corte. A afiada presença que antes marcava sua voz fora substituída por algo que não identifiquei de imediato. Ela parecia incerta, como uma mulher que finalmente encontrou a versão de si mesma que não queria ser. Eu não sabia quem você era, sussurrou. Não disse nada, apenas me afastei. Ela entrou lentamente, observando o espaço. As linhas limpas, a riqueza silenciosa. O tipo de paz que não vem de barulho ou validação. Servi chá sem açúcar como ela gostava. Ela não tomou. Chorou em vez disso. Sem soluços altos, sem drama. Apenas lágrimas lentas e silenciosas que escureceram o tecido das mangas. Achei que você tinha ido embora, porque não se importava, disse por fim. Não percebi que você estava sustentando tudo. Deixei o silêncio se prolongar. Não por crueldade, mas porque algumas verdades não precisam de eco. Depois de um tempo, alcancei a gaveta ao lado do armário de louças e tirei um guardanapo de linho, impecável, marfim, da mesma marca daquele brunch de ensaio, o que veio com o bilhete que nunca esqueci. Coloquei-o suavemente ao lado da xícara dela. Ela olhou, o lábio inferior tremeu, ela assentiu. Não era perdão, ainda não, mas era civilidade. Um começo, talvez, ou apenas uma pausa no frio. Ficamos lá por um longo tempo, não mãe e filha não adversárias, apenas duas mulheres com um passado compartilhado e sem mais ilusões. E quando o sol mergulhou atrás das falésias, lançando sombras pelas portas abertas da varanda, alcancei a chaleira e servi mais uma xícara para cada uma. Assinei os novos documentos de trust numa terça-feira. O sol entrava pela janela do cartório, aquecendo o dorso das minhas mãos enquanto virava cada página. A tinta secou rápido, sempre seca quando você está pronta. Tudo agora estava claramente designado, sem mais confusões familiares, sem possibilidade de herança por direito. Minha riqueza financiaria bolsas de estudo para mulheres em tecnologia, especialmente mães voltando a estudar após anos afastadas. O restante iria para uma fundação que apoia moradias dignas para idosos em áreas carentes do Brasil. Não listei Adelina ou Caio, já havia dado o suficiente enquanto estava viva. Eles não notaram até que eu tivesse ido embora. Naquela semana visitei a galeria. Meu retrato, uma pintura a óleo de um artista montenegrino discreto, que não perguntou sobre meu passado, acabara de ser pendurado. Ficava em frente a uma janela que emoldurava o mar. Sob ele, uma placa de aço escovado dizia: Fundadora, Mãe, Testemunha. Fiquei lá por um tempo, não para admirar a pintura, mas para me testemunhar como os outros agora poderiam. Uma mulher que construiu silenciosamente partiu por inteiro e reapareceu apenas em seus próprios termos. Na sexta-feira caminhei pelo calçadão da Riviera, sem celular, sem manchetes, sem e-mails para gerenciar. Apenas brisa-sal e o som rítmico dos meus sapatos na pedra aquecida pelo sol. Alguns locais acenaram. Eu assenti. O barista do café já sabia meu pedido. A florista reservava frésias sem que eu pedisse.
Passei por casais discutindo suavemente em francês, crianças pulando idosos curvados sobre tabuleiros de xadrez. A vida seguia como sempre suave e despreocupada. Eu não estava sozinha, não estava amarga, estava simplesmente farta de ser silenciosa. Quando cheguei ao mirante, parei. Lá embaixo, a água se estendia vasta e indiferente. Pensei em tudo o que carreguei por anos, por décadas. E então exalei lenta e profundamente. Há histórias que escrevemos para os outros. E então, se tivermos sorte, há histórias que recuperamos para nós mesmas.